Nós estamos felizes por poder adorar esse Deus poderoso, esse Deus de milagres, de grandes promessas nas nossas vidas, amém? Eu creio que essa noite é uma noite assim muito especial para cada um de nós. Nós temos alguns avisos que são importantes, né? E eu gostaria de compartilhar com você que está nos assistindo, né? Nós hoje recebemos aí a publicação, né, na nossa cidade aí, de um novo decreto municipal em relação com algumas medidas de atenção, de restrição em algumas situações, para que possa haver um cuidado maior e uma tentativa também da contenção do aumento de número de casos. Eu não recebi a tempo o boletim de hoje, se houve alguma alteração, mas no boletim de ontem nós já estávamos com 18 casos. Então, ou seja, tendo em vista o tamanho da nossa cidade, tendo em vista tudo isso que está envolvido, é algo que nós devemos dar uma atenção especial. Então, o Comitê de Enfrentamento fez algumas deliberações ontem, e dentre elas, eu acredito que a que mais importa que nós estejamos compartilhando com você agora, é a obrigatoriedade, ou seja, na verdade, foi apenas regulamentado algo que já estava acontecendo na esfera estadual, que é a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Para você circular nas ruas, é necessário que você esteja usando máscaras, ou seja, para que você possa proteger a você e proteger as outras pessoas também, né? É necessário que nós sejamos responsáveis sobre isso. E isso vai implicar, na verdade, ou seja, a desobediência disso, inclusive vai implicar em multas. Então, é muito importante que você, que é servo de Deus, você que é alguém que serve ao Senhor, você possa tomar consciência disso e se posicionar de maneira adequada. Nós entendemos pela palavra de Deus que nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, ou seja, é importante que nós tenhamos equilíbrio nesse momento. No que depender de nós nos guardarmos, nós vamos fazer. Mas nós sabemos que quem nos guarda de verdade é o nosso Deus. É esse Deus poderoso que nos guarda. Nossa confiança não está no nosso empenho. Nós não vamos relaxar, nós não vamos descansar. Mas nós vamos sim, obedecer de fato a instrução das nossas autoridades, para que de fato, ou seja, esse período possa passar o quanto antes. E eu queria que neste momento nós pudéssemos orar ao Senhor. Eu sei que é um tempo assim de muita tensão, né? Eu sei que você que é aqui da igreja está preocupado aí, está tenso em relação ao seguinte: quando é que as reuniões presenciais vão voltar? De fato, nós não temos noção de quando isso vai acontecer. Nós não sabemos data e, na verdade, o mais importante nesse momento é que você possa compreender a necessidade que nós temos de usar aquilo que nós temos, ou seja, esse canal de comunicação através da internet, ou seja, através dos áudios dos grupos aí, para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa manter a comunhão e, acima de tudo, para que nós possamos viver a vida que Deus tem para nós, né? Eu creio que nós vamos vencer todas essas situações. Eu creio que Deus continua no trono, que Ele está no controle de todas as coisas e que na hora que Ele quiser, isso acaba. Então, ou seja, se não acabou ainda, porque algo ainda precisa acontecer, algo ainda precisa ser trabalhado, e nós estamos aqui, nós estamos na dispensação da palavra, entendendo que o que Deus faz agora a gente não entende, mas a gente vai entender depois. Enquanto isso, nós como igreja, nós temos um papel muito importante na nossa sociedade. E qual que é esse papel? Nós estamos aqui para abençoar a nossa cidade. Nós vamos orar neste momento, na verdade. Nós temos levantado um clamor desde o último domingo, né? Todos os dias, ao meio-dia, eu tenho desafiado você a liberar palavras de bênção sobre a nossa cidade. Que de fato, ou seja, essa enfermidade não avance. Que as pessoas que forem infectadas, né? Nós temos uma pessoa que está internada, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Nós cremos na recuperação completa dessas pessoas, que não haverá mortes na nossa cidade. E nós, como igreja, nós precisamos continuar a declarar palavras de bênção, né? Porque a Bíblia diz que o que dois de vós concordar na terra será feito nos céus, amém? Então,
eu quero concordar em fé com você agora, que não acontecerá mais mortes, que nós vamos vencer, de fato, ou seja, essa pandemia, nós vamos passar por isso, e quando nós passarmos por isso, nós vamos perceber o quanto que nós crescemos nesse tempo. No tempo de adversidade, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos multiplicar. Amém? Então vamos orar neste momento. Eu convido você a levantar suas mãos neste momento, mãos que abençoam, e comece a orar. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, Deus, nos posicionamos na brecha pelo nosso município. Ó Deus, lugar em que o Senhor nos plantou, ó Deus, para que possamos ser frutíferos. Pai, tantas tensões, tantas situações difíceis, ó Deus, têm sido levantadas nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pelas nossas autoridades, ó Deus, e pedimos que o Senhor dê sabedoria a cada uma delas. Ó Pai, nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, as nossas autoridades. Ó Pai, em nome de Jesus, esteja, Deus, dando sabedoria, direção, ó Deus, estratégia, Deus, no enfrentamento. Pai, nós oramos pelos profissionais da saúde, que o Senhor esteja guardando a vida deles, ó Deus, que nenhum deles se torne infectado. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que sejam fortalecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos ainda, Deus, pelo final desse momento de pandemia, e declaramos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tem reservado um tempo de prosperidade maior para cada um de nós, que nós vamos superar essa fase. Ó Deus, abençoa a economia do nosso município, ó Deus, o quanto que ela tem sido afetada nesse tempo, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo vida, trazendo condições, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa, Deus, que não haja desemprego. Pai, tem misericórdia do nosso povo, Deus, tem misericórdia do nosso povo, Deus, é o nosso clamor, é a nossa oração. Abençoa a tua igreja, Deus, em todo lugar, Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, pelas lideranças das igrejas da cidade, e peço que o Senhor continue abençoando cada um deles, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu quero te dar uma oportunidade muito importante também. Ao longo de todo o nosso vídeo, né, ou seja, toda a nossa célula, em alguns momentos vai estar sendo exibido aí para você também a nossa conta bancária, os nossos dados, e se você deseja ofertar, deseja doar para que nós possamos abençoar mais pessoas, você fica na liberdade, pode fazer como você desejar. Nós estamos até o final de semana, nós estamos arrecadando alimentos para que possamos ajudar famílias que estão necessitadas. Então, se você deseja ajudar, o nosso WhatsApp também, nosso número da central de atendimento vai estar aparecendo aí, e você tem oportunidade de entrar em contato conosco para fazer a sua doação de alimento, independente se você faz parte da igreja ou não faz. Por quê? Porque na verdade nós entendemos que nós precisamos abençoar a cidade. Então nós vamos abençoar os irmãos que são da igreja, mas vamos abençoar, como sempre temos feito também, a muitas pessoas que não são da igreja. Então, ou seja, se você quer se unir a nós para poder ajudar essas pessoas, você é muito bem-vindo. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra de hoje. Lembrando a você que nós temos produzido todo um conteúdo para você ao longo da semana, né? Hoje é quarta-feira, acontece a nossa célula online, o alvo é a família como um todo, né? Mas nós temos aí na sexta-feira a nossa célula para os adolescentes, né? Que é o DEP Movimente. No sábado nós temos aí o Atos Movimente, né? Que é o trabalho com os jovens também. No domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso Culto Kids, né, que é uma programação especial para as nossas crianças, e à noite acontece a nossa principal reunião, né? O nosso culto online é onde nós nos juntamos todos para celebrar o Senhor. Nós nos juntamos todos, cada um na sua casa, mas no mesmo Espírito nós adoramos o Senhor, bendizemos e declaramos a bênção dEle sobre as nossas vidas, mas sobre a cidade também como um todo. Amém? Então você é nosso convidado a participar disso tudo, e ainda tem a live de segunda-feira, né? O Maturidade Live, que é o nosso curso de maturidade, que essa semana não aconteceu na segunda, mas hoje durante o dia nós entramos, fizemos a gravação e já está disponível para você no grupo Células Vale das Bênçãos, aqui no Facebook. Então, se você quer participar, entra nesse grupo e você vai ser muito abençoado. Amém? Queridos, vamos à palavra de Deus então. E eu tenho a alegria hoje aqui de ter
Ademar e Ivonilde comigo, né? E nós vamos compartilhar uma palavra muito propícia para esses dias que nós estamos vivendo. E nós vamos falar de como superar de fato as tempestades. O que temos percebido, na verdade, é que a realidade atual é uma realidade difícil, de muitas dificuldades, de incertezas, e a gente quer olhar para a palavra de Deus. Nós gostaríamos de recomendar uma leitura bíblica, que você, assim, de maneira muito sucinta, nós vamos recomendar, e eu vou citar para você aqui, não vou ler esse texto por ser muito extenso, mas nós vamos basear a nossa ministração hoje em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, narra a viagem de Paulo e o naufrágio que eles enfrentaram. Então, ou seja, quando a gente olha para isso tudo, até quero pedir o Ademar que abra para mim um texto aí muito importante, que é o texto de Romanos 1, Romanos capítulo 1, versos 14 e 16. E vou pedir a Ivonilde para abrir Romanos 15 e 28, porque esses dois textos vão nos ajudar a perceber o seguinte: havia um desejo no coração de Paulo, e esse desejo ele começa a ser cumprido e executado, ou pelo menos iniciado, a partir dessa viagem. Então, Romanos capítulo Ademar, Romanos capítulo 1, os versos 14 e 16. Ivonilde, o capítulo 15 e o verso 28. Peguei os dois de surpresa aqui, a gente vai vencendo isso aí, amém? Nós vamos superando essas dificuldades. Ademar, achou aí? Então, lê para nós aí, por favor. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém. Vanilde, capítulo 15, verso 28. Assim que tiver completado essa tarefa e tiver certeza de que eles receberam este fruto, irei ver vocês a caminho da Espanha. Então, o que a gente percebe? Esses dois textos mostram para nós que Paulo tinha um plano de viagem. Ele estava saindo de onde ele estava ali, e o alvo dele era chegar e pregar o evangelho na Espanha. Mas, para isso, ele passaria por Roma. Ou seja, ele estava saindo de onde estava, com destino a Roma e depois a Espanha. Só que no meio do caminho, as coisas fugiram do contrário. Ou seja, o desejo de Paulo era ir, ou seja, de Roma até a Espanha. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que isso não aconteceu. Deus, o próprio Deus, ele disse para o Paulo que ele queria levá-lo para Roma, a fim de lá ele testemunhar do poder de Deus, da transformação que Deus tem para cada um de nós. Agora, o desejo de Paulo era ir além, mas a gente percebe que nem sempre aquilo que nós desejamos está relacionado exatamente com o propósito de Deus. Mas Paulo, ele se submete a isso e ele vive essa situação com tranquilidade. E aí eu fico pensando, muitas das vezes, é o que acontece também nas nossas vidas. Às vezes nós passamos por tempestades, por dificuldades, por lutas, e muitas das vezes a gente acha que a situação saiu do controle. Agora, o impressionante a gente pensar é que quando a gente lê esse texto de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o naufrágio ali, ou seja, quando eles saem ali, eles viajam, a viagem começa, parecia que estava tudo tranquilo e de repente as coisas descontrolam. E aí, Paulo não tinha o controle sobre a situação. Paulo avisa as pessoas da possibilidade do naufrágio, que iria acontecer, da forma como seria, porque Deus havia passado a ele, mas as pessoas resolveram ali não dar ouvido para ele. E qual foi o resultado disso? Problemas. E às vezes a gente olha para situações de dificuldade da nossa vida e tudo, e a gente percebe que muitas tempestades que nós enfrentamos, elas não estão no nosso controle. E aí, ou seja, quando a situação está ruim, a situação está difícil, mas não está no nosso controle, o que nós podemos fazer?
Não adianta a gente desesperar, não adianta a gente tentar resolver, porque de fato, ou seja, não está no nosso controle. Aquilo que depende de nós, nós podemos fazer, mas a gente olha e fala assim, se sente muitas das vezes o quê? Impotente. Agora, o que nós precisamos entender é que as coisas podem fugir do nosso controle, mas do nosso Deus nunca foge, amém? Ademar e Ivonilde, vocês entendem essa realidade? Por exemplo, vocês já viveram alguma experiência assim, que vocês acharam que a situação assim, vocês passaram por alguma tempestade, que vocês olharam e falaram assim, agora nós não sabemos nem como que nós vamos proceder. E vocês viram aí a mão de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus para com vocês? Vocês podem assim, comentar assim, de maneira bem objetiva para a gente? Amém, glória a Deus. Isso aí eu acho que todo mundo já passou por essa situação. Eu já passei por várias situações dessas. E hoje eu estava em casa, liguei a televisão um pouquinho à tarde, ouvi um pastor falando que Deus fala com a gente. Então ele estava dizendo que a voz de Deus, ela vem do alto. A voz do inferno, ela vem de baixo. E para a gente tomar muito cuidado com esse tipo de voz. Qual voz que nós precisamos dar ouvido e que nós precisamos de obedecer. E no ano de 2004, 2005, eu e a Ivonilde passamos por um momento muito difícil nas nossas vidas, que a gente olhava para nós, humanamente falando, a gente falava assim, não tem mais jeito, não tem mais como. Mas nós clamamos ao Senhor, e tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, Jesus dizendo, está lá em Mateus 11, capítulo 11, verso 28, Jesus dizendo, venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu meditava nesse versículo e eu chorava, porque eu queria sentir o alívio. Mas Deus não me dava aquele alívio assim de uma hora para outra. Por quê? Porque tinha muita coisa para ser tratada. Tinha muita coisa que Deus queria tratar em mim. Então por isso que esse alívio às vezes demora. Então a vida da gente é isso. A gente passa por situações difíceis, por quê? Porque muitas das vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. E a que Deus quer para nós é muito mais importante que aquela que nós queremos. Amém. Bom, meu pastor, né? Ele sempre fala uma coisa assim muito interessante, assim que eu guardo muito para mim. Deus dá para a gente o que a gente quer na embalagem que a gente não quer. Muitas das vezes, né, a gente está querendo uma coisa e Deus, né, às vezes Deus tem aquilo para você, né, mas de repente não é da maneira que você quer, é da maneira dele, né? E a gente tem que aprender isso. Eu já aprendi muito sobre isso e sempre no final tudo dá certo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, de fato, abordar esse relato. Quero te desafiar, quero te convidar, na verdade, a estar lendo mesmo aí na sua casa, né? Toda essa história de Atos, capítulo 27, né? E até o capítulo 28, ou seja, é uma história sensacional de um grande milagre, né? E a gente vai ver que Paulo sai dessa situação e Deus é glorificado através da vida dele. Mas nós vamos aproveitar esse relato de viagem dele para extrair algumas lições que são importantes para nós. E dentro da fala do Ademar, ele disse algo que é importante, que eu e você precisamos entender. Ou seja, a primeira coisa é que diante das tempestades da vida, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Porque, na verdade, o que acontece? Deus nunca ele nos abandona, Deus sempre está junto de nós. E a vontade de Deus é nos abençoar e nos conduzir o tempo todo. A grande dificuldade que nós temos é que, na maioria das vezes, nós não percebemos isso. Eu queria que você pudesse ler para nós aí, Ademar, Atos 27, né, os versos 9 e 10, traz algo importante. Por quê? Essa viagem de Roma, ou seja, para Roma, num primeiro momento, ela parecia tranquila. Mas, de um momento em diante, os ventos contrários começaram a soprar. E aí a gente olha para essa situação e percebe o seguinte, olha, alguma coisa vai acontecer. Lê para nós aí, Ademar, por gentileza. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa,
pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Então, Só até o 10? Só até o 10. Então, assim, a gente percebe que Paulo, ele havia recebido essa palavra de Deus, ele estava atento, ele estava vendo aquilo, e ele começou a avisar as pessoas que estavam junto dele, ou seja, do perigo que estava em continuar daquela forma e tudo. Agora, o que nós percebemos? Eles não quiseram ouvir o conselho de Paulo. E aí o que acontece? Na sequência veio um tufão, um vento muito forte, e esse vento afetou aquele navio e trouxe prejuízos terríveis. O que a gente percebe? Que se eles tivessem ouvido a voz de Paulo, se eles tivessem ouvido aquilo que Deus estava falando com eles através de Paulo, muitos dos prejuízos deles teriam sido evitados. O que nós precisamos entender? A gente tem que estar atento aos sinais. E às vezes você me pergunta assim, mas pastor, como que eu fico atento aos sinais de Deus? Querido, talvez a melhor forma de você entender isso é você imaginar o relacionamento que muitos de nós tivemos com seus pais, ou que ainda tem, né? Mas é bem comum aqueles que são mais experientes, né? Porque não tem ninguém velho, né? O pessoal é experiente, né? Mas é muito comum você, assim, eu sou bem novo, graças a Deus, mas antigamente o que acontecia? Os pais não precisavam nem falar com os filhos. Simplesmente dos pais olharem para os filhos já sabiam exatamente o que os pais estavam querendo. Por quê? Porque havia ali um relacionamento. E na verdade, muitas das vezes o que acontece? Nós ficamos esperando sinais de Deus de uma forma assim, sobrenatural. E muitas das vezes Deus age na simplicidade. Por que na verdade nós não entendemos muitos sinais de Deus? Porque muitas das vezes nós não temos relacionamento suficiente com Deus, nós não sabemos, ou seja, nós não seguimos o nosso espírito, né? Eu tenho ministrado aí sobre princípios de revelação na segunda-feira. Eu quero te convidar, se você quer aprender a ouvir a Deus, querido, é preciso você aprender a palavra de Deus, é você aprender como que funciona para você colocar em prática. E na segunda-feira, eu posso te dizer com toda certeza que nós estamos ensinando você a ouvir a voz de Deus. Então, ou seja, quero te convidar aí mais uma vez, segunda-feira, 20 horas, você está conosco. Mas o que acontece? Paulo tinha essa sensibilidade, entendeu, ouviu a voz de Deus e transmitiu aquela mensagem. Mas aquelas pessoas não quiseram. Ou seja, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é impedir você de naufragar. É impedir você de afundar nos seus problemas. Mas é necessário que nós possamos ouvir a voz. Aqueles marujos, aquelas pessoas que estavam naquele navio, que tinham muita experiência, se eles tivessem ouvido a voz de Deus, eles tinham sido livres de muitos prejuízos. Agora, qual foi o problema? O problema está no verso 11. O verso 11 do capítulo 27 diz o seguinte: mas ao centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ou seja, querido, cuidado com quem você dá ouvido. Cuidado com as pessoas que você ouve. Cuidado de onde você tem tirado as suas fontes para tomar as decisões da sua vida. Porque muitas das vezes existem muitos conselhos que têm aparência de sabedoria, mas não tem nada de Deus para a sua vida. Então, ou seja, nós vivemos num tempo, e aí nós temos acesso assim, a muita informação, graças a Deus, você está tendo acesso através dessa live pela internet, glória a Deus. E nós estamos aqui comprometidos com a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus à sua vida, para ajudar você a mudar de vida. Mas infelizmente existem muitas pessoas que não têm esse compromisso. E aí o que acontece? Tem muita gente, ou seja, assim como tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa ruim também. E na verdade, ou seja, às vezes a gente olha para as circunstâncias e às vezes a embalagem, ela é muito atraente. E aí, ou seja, às vezes o respaldo da experiência, né? Talvez eles poderiam dizer assim, o que é esse fazedor de tendas, né? Porque Paulo era fazedor de tenda, pensa para você ver. O que esse fazedor de tenda vai entender de navegação? Então, ou seja, o que ele está? Não, cada um na sua.
E, na verdade, às vezes a gente deixa de ouvir a voz de Deus porque a gente não percebe. A Ivonilde disse isso. Deus, muitas das vezes, nos dá o que a gente precisa na embalagem que a gente não quer. A gente gostaria que fosse de uma forma. Aí Deus, para provar o nosso espírito, né, para nos aperfeiçoar, Ele nos dá isso na embalagem que a gente não gostaria. E aí, ou seja, a gente torce o bico, a gente fica bravo, mas não adianta fazer pirraça com Deus. As coisas não funcionam desse jeito, né? Ou seja, na nossa viagem, da nossa vida, né, nós precisamos buscar o conselho, a orientação daqueles que andam com Deus. Porque, olha, a Bíblia fala que da multidão dos conselhos se tem sabedoria, mas é importante que nós possamos usar a Bíblia Sagrada como um crivo para decidir, para tomar as nossas decisões. A maioria das pessoas no navio era da opinião que eles continuassem a viagem, que eles partissem. Nem sempre a maioria das pessoas estão certas. Entende isso? Há alguém que diz que a maioria é burra, né? Alguém diz isso. Eu não digo isso, mas na verdade, ou seja, nem sempre a maioria, a opinião da maioria das pessoas é o que traduz a verdade. A palavra de Deus nos mostra isso. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes encrencas. E aí a gente vê inúmeras situações. Queria ouvir vocês um pouquinho, Ademar e Ivonilde. Se apenas um dos dois, aquele que se sentir mais à vontade para falar sobre isso, amém? É o seguinte, você já, assim, na experiência de vida que vocês têm, vocês já perceberam assim, um momento assim, que vocês erraram, por deixar de ouvir a voz de Deus, por não ser sensível à voz de Deus, e assim, até mesmo ouvir o senso comum, a voz da maioria? Já aconteceu isso com vocês? Bom, várias vezes. E assim, a hora que, né, passa, você fala assim, gente, mas tinha uma coisa lá dentro de mim falando que não era para fazer isso. Né? Então, assim, é muito interessante assim, a gente aprender, né, a ouvir a voz do Espírito, né? Do Espírito mesmo, porque, né, lá em Maturidade do Espírito fala, né, a gente crê nisso. A gente é um ser, né, trino, né, corpo, alma e espírito, né? E o espírito é o que liga a gente a Deus, né? E sempre o espírito, que é a nossa intuição, né? Ele sempre está quando a gente consegue discernir isso, a gente sabe, a gente aprende a ouvir a voz de Deus, né? Porque a alma sempre está no externo, né? A gente está sempre, às vezes, mas isso acontece muito, né? E mesmo, às vezes, você sentindo aquela intuição, às vezes você fala, mas eu vou fazer isso, que isso tem mais razão. Aí, de repente, você segue a razão, que é a alma, e, de repente, dá errado. E lá na frente, você fala, mas parece que Deus estava falando comigo, eu tinha certeza que era isso e fiz o contrário. Mas já aconteceu vezes isso, né? E também já aconteceu de outras vezes eu seguir a minha intuição e dar certo. Amém. Né? A gente é humano, né? Fazer o quê? Nós vamos aprendendo, né? Nós vamos vivendo, aprendendo, sendo aperfeiçoados, né? Os nossos erros servem, nos ajudam a crescer também, né? E como, né? E como? Então, assim, o que nós precisamos entender? Grande parte das pessoas, eles vivem naquela situação do seguinte, e às vezes nós que somos pais, muitas das vezes vemos os nossos filhos, nós somos colocados diante de situações pelos nossos filhos, assim, mas pai, todo mundo faz. Aí você vem aquela palavra assim, mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Mas assim, o que acontece? Na verdade, o que nós precisamos ter atenção é ter cuidado com a maioria. O que nós precisamos compreender, na verdade, ou seja, a palavra de Deus é a verdade, a nossa regra de fé e prática. Então, nós precisamos conhecer a palavra para podermos discernir segundo a palavra de Deus. É básico. Ou seja, se a maioria está fazendo, antes de eu acompanhar a maioria, o que eu preciso fazer? Passar pelo crivo, o filtro da palavra de Deus. Ou seja, mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Será que isso agrada a Deus ou desagrada a Deus? Isso colabora com o reino ou não? Todas essas situações nos ajudam a não errar.
Então, ou seja, a sermos sensíveis. Já dizia o meu pastor, antigo pastor, né, que me batizou, pastor Oscar Antunes, né, ele dizia uma coisa muito séria, ele dizia que caldo de galinha e prudência não faz mal para ninguém. Então, ou seja, e na verdade a gente precisa ser prudente em relação a isso, ouvir a voz de Deus e assim, e pesar a situação, né? Ou seja, será que é por aí mesmo? Agora, além de ouvir a voz de Deus, ouvir os sinais de Deus, tem uma segunda coisa que nós precisamos fazer, é que nas tempestades da vida, nós precisamos estar firmados nas promessas de Deus. Nós cantamos aqui no início dizendo que o nosso Deus é um Deus de promessas. Ou seja, e essas promessas, elas vão se cumprir. A gente vê na história aqui que no auge da tempestade, quando todos estavam desesperados, Paulo estava seguro. Ele não estava tomado pelo medo, mas estava cheio de fé. Eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos de sermos como Paulo. Ou seja, Paulo não estava menosprezando o tamanho da tempestade. Paulo não estava dizendo que aquela tempestade era ilusão. Ele estava considerando a tempestade, ele estava ali, mas ele estava em paz. Por que ele estava em paz? Porque ele estava seguro numa promessa que Deus havia feito para ele. E qual foi a promessa que Deus fez para ele? Olha, o navio vai afundar, vocês vão ter muito prejuízo, mas olha, não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém, vai escapar todo mundo. E aí, ou seja, ele se firmou naquela promessa e ele creu. Às vezes, o que nós fazemos? Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos versículos poderosos da palavra de Deus. Às vezes a gente deixa a Bíblia aberta dentro de casa, lá com as folhas amarelando. Aquilo ali não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você crer na palavra e não duvidar. Ou seja, não pode usar a Bíblia como um amuleto. A gente precisa crer na palavra, ela precisa, na verdade, estar escrita dentro dos nossos corações, para que a gente possa usar e viver isso com clareza. Olha o que aconteceu nessa história, em Atos 27, no versículo 23 e 24. Eu vou ler aqui para você. Diz assim, ó: Pois ontem à noite, Paulo falando, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, do Deus a quem pertenço, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Sabe o que estava dizendo? Presta atenção. Era propósito de Deus que Paulo estivesse diante de César. Sabe o que ia acontecer? Não seria aquela tempestade que ia impedir isso. O que eu aprendo com isso? Que os propósitos de Deus estão além das circunstâncias. Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a sua vida, e você precisa crer que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir na sua vida, e você precisa crer nisso e viver a partir dessa verdade. Agora, muitas das vezes, na primeira dificuldade, no primeiro problema, numa série de problemas, o que a gente faz? Nós desistimos. Eu olho para isso tudo e já disse isso uma vez e reforço aqui, às vezes, nesse momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos ter temperança, precisamos ter equilíbrio para tomar as decisões certas, para poder tomar as decisões acertadas. Nós, enquanto sociedade, nós podemos acertar e errar, mas quanto mais equilíbrio nós tivermos, mais a possibilidade de acertar aumenta. Então, ou seja, nós precisamos, na verdade, como igreja, levar uma mensagem de esperança para o nosso povo. Entender o seguinte, olha, a palavra de Deus diz no Salmo 91 que praga alguma chegará à tua casa. Ah, mas e se eu for infectado? Se você for infectado, você precisa crer que, olha, que na cruz do Calvário o Senhor levou as suas enfermidades. Então, ou seja, que você poderá ser mordido por uma serpente e você não vai morrer, que foi o que aconteceu com Paulo. A história foi tão interessante porque aconteceu o seguinte: o navio veio a naufragar.
E aí eles caíram, foram levados de alguma forma ali pelo mar até a ilha de Malta. Chegou na ilha de Malta, o que aconteceu? Fizeram uma fogueira lá para esquentar o povo, os habitantes ali receberam e tudo. E aí o que acontece? O Paulo está mexendo lá na lenha, no fogo lá, e o que acontece? Uma serpente pica ele. E aí o povo fala assim, não, isso é castigo de Deus, isso é juízo de Deus contra ele, escapou do naufrágio, agora vai morrer por causa da serpente. E o que aconteceu? Nada lhe fez mal. Por quê? Porque o propósito de Deus está além das circunstâncias, amém? Você crê nisso? Então, ou seja, nesse tempo de dificuldade, você precisa crer que Deus é maior do que os seus problemas, que Deus é maior do que essa crise e que nós, olha, não somos nós, somos nós, igreja do Senhor, servos do Senhor, nós temos uma palavra de fé, de esperança, as promessas de Deus estão sobre nós. Quando nós estamos numa grande luta, então nós precisamos compreender isso. Olha, um dos nomes de Deus é Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus está com você, aleluia. Amém? Deus está com você, amém? Fala comigo aí, Deus está comigo. Aleluia, Deus está comigo. Então, ou seja, olha, nos versículos 29, olha o que acontece. Diz o seguinte: temendo que fôssemos jogados contra as pedras, eles lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse logo o dia. E aí, eu queria te chamar a atenção para isso. Eles estavam vendo aquela tempestade toda, aquele problema todo, e eles estavam fazendo preces, orando para fazer o quê? Para que eles não fossem jogados contra as pedras, porque aquilo ia ser prejudicial para a vida deles. E aí a gente percebe o seguinte: eles recorreram a algumas âncoras, para que no meio da tempestade eles pudessem permanecer firmes. E aí, trazendo isso para a nossa vida, o que eu quero te perguntar primeiro? Você pode recorrer a quais âncoras no momento da tempestade? Queria que você se perguntasse aí, que você respondesse para você. Quando você está no meio da tempestade, no meio da luta, da dificuldade, aonde que você busca refúgio? Olha, existem pessoas que buscam refúgio nas drogas, existem pessoas que buscam refúgio nas pessoas, né? Eu quero te dar uma notícia muito triste. Olha, as pessoas não podem resolver os seus problemas. Olha para o momento presente. A medicina ainda se mostra incapaz de resolver o problema. A ciência se mostra incapaz. As autoridades, seja municipal, estadual, federal, se tivesse mundial, né? É incapaz. Está fora do alcance. Mas não está fora do alcance de Deus. Quais são as âncoras que você pode se apegar nesse tempo, né? Nesse tempo de lutas, que você pode lançar elas? Ou seja, são coisas que são certezas, seguranças, para estabilizar a sua vida no meio da tempestade. O verso que nós lemos diz que eles lançaram 4 âncoras. E eu quero sugerir algumas para vocês aqui. Lê para mim aí, Ademar, por favor, os versículos 23 e 24. Lê para nós, por favor. 23, do capítulo 27, 23 e 24. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Então, presta atenção. A vida daquelas pessoas foi poupada, por causa de Paulo. Olha que interessante. Mas o que aconteceu ali? Foi, na verdade, por causa da âncora que ele lançou. A âncora que ele lançou fez com que... E que âncora foi essa? Nós podemos falar da âncora da fé.
que na tempestade, querido, é preciso que você volte os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo. E perceba o seguinte, o propósito de Deus está além. O que o anjo disse? Deus precisa que você compareça diante de César. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus tem propósito a seu respeito. E se Deus tem propósito a seu respeito, Ele vai cumprir. Então, ou seja, não vai ser a pandemia, não vai ser a dificuldade, não vai ser a crise financeira, não vai ser a crise da saúde, não vai ser a crise política que vai impedir. E olha para você ver, as pessoas que estavam naquele navio, que foram desobedientes, que agiram de maneira irresponsável e tudo, a vida delas foi poupada por causa da obediência e da sensibilidade de Paulo. Imagine o seguinte, você que serve ao Senhor é canal de bênção até para a vida daqueles que não servem ainda. E isso para quê? Para testemunho. A vida daquelas pessoas foi salva por causa de Paulo. Então, ou seja, se existe uma âncora, algo que nós precisamos nos apegar nesse tempo, é a fé. Pessoas de fé, olha, às vezes as pessoas não compreendem algumas, assim, por que as igrejas são um órgão de necessidade essencial? Porque a fé é essencial na vida das pessoas. Por meio da fé, as pessoas vencem inúmeros problemas. E aí o que acontece? As pessoas muitas das vezes estão sucumbindo exatamente pela falta de fé, pela falta de crer num Deus verdadeiro que pode mudar a vida delas. Agora, não só isso, uma outra âncora que nós encontramos no versículo 23, que foi lido aqui pelo Ademar, é a âncora da adoração. Uma coisa é lançar a âncora da adoração quando tudo está certo. Outra coisa é adorar a Deus quando tudo dá errado. Imagina o seguinte, diante da tempestade, você adorar o Senhor. Eu fico às vezes indignado com algumas coisas, às vezes as pessoas falam assim, eu não estou com vontade de cantar hoje, de adorar hoje, porque eu estou muito triste. Querido, é na tristeza que nós adoramos o Senhor, nós entregamos as nossas petições, os nossos lamentos. Olha, nós não fazemos pela nossa vontade. Mais uma vez, isso é matéria de maturidade no espírito, né? Mas, ou seja, nós precisamos entender isso. No momento de dificuldade, adore. No momento de dificuldade, adore. Tem aquela canção lá antiga, né, da Cassiane, né? Vai chorando, louve. Está passando dificuldade, louve. É isso mesmo. A gente tem que louvar o Senhor, tem que adorar o Senhor. Adore o Senhor nas dificuldades. Nós não estamos podendo nos reunir nos prédios. Não tem importância. Dentro da nossa casa nós vamos adorar o Senhor. No nosso serviço nós vamos adorar o Senhor. Enquanto a gente está indo trabalhar, nós vamos adorar o Senhor. E quando for possível a gente reunir todo mundo para adorar, nós vamos fazer uma grande adoração coletiva. Mas enquanto isso, nós continuamos a adorar o Senhor aonde nós estamos. Então, ou seja, entender isso faz a gente nos firmar no momento da dificuldade. Outra âncora importante, a âncora da oração. Lê para nós o versículo 29. Versículo 29. Lê para nós aí. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Na hora da dificuldade, aí vamos orar, né? Vamos orar. Glória a Deus, está certo, tem que orar mesmo. Tem que orar mesmo. E na verdade, ou seja, esse é um tempo em que nós temos recebido muitos pedidos de oração. E se você está precisando de ajuda, coloque aí nos comentários aí que nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você e Deus vai abençoar, vai mudar a sua história. Não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. E Deus pode fazer isso. Então, o que nós vemos? Outra âncora, ou seja, é a âncora da fé. Eu tenho que estar firmado na fé. A âncora da adoração, eu tenho que adorar o Senhor. Mas eu preciso, ou seja, entender que a oração é uma chave de relacionamento. Eu me relaciono com Deus por meio da oração. Então, ou seja, quando eu olho para isso, eu preciso fazer a Deus conhecidas as minhas preces. Eles começaram a orar para o dia romper. Isso é muito simbólico, para o dia romper. Tem um versículo na Bíblia que fala da seguinte forma, eu queria que vocês falassem sobre isso. Que o choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Vocês já experimentaram algum momento assim?
noites de choro e tribulação e dificuldade, e ver pela manhã a alegria vindo. Ainda mais assim, que parece que à noite tudo é mais difícil. Pode falar, Demar. Com certeza, né? Eu sempre falo o seguinte, que parece que tudo à noite é mais difícil, né? E parece que geralmente as lutas durante a noite são maiores. Às vezes até dia que você às vezes não está muito bem fisicamente, quando chega à noite, ao invés de melhorar, parece que as coisas pioram. Mas logo de manhã vem o sol, você vê um novo dia nascendo, e logo em seguida você já tem alegria de novo, porque a vida, você sabe que a vida continua e que tudo aquilo já ficou para trás. Amém. Glória a Deus, né? A âncora da oração, ela está voltada para isso. E eu fico olhando para isso, eu queria que você entendesse o seguinte, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de noite, nesse sentido. De tribulação, de incertezas, de não saber o que está por vir. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, que o dia vai raiar. E a estrela da manhã, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai resplandecer, trazendo luz sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê, dá um amém aí na sua casa, escreve aí nos comentários, querido, ajuda a gente aí em nome de Jesus, escreve aí amém, né? E a última âncora é a âncora do alimento espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos compartilhando a palavra com você, que na verdade é aquilo que pode nos fortalecer, que pode trazer força para nós nesse tempo. É preciso nos alimentar espiritualmente. Lê para nós aí, por favor, do versículo 33 até o 36. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reuniram e também comeram algo. Querido, presta atenção nisso. É muito importante que você entenda o que eu quero te falar agora. Porque a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele faz o quê? No meio daquela tempestade toda, ele aconselha, presta atenção, ele já não tinha ouvido o conselho dele lá atrás, né? Ou seja, em vez dele ficar assim, se vocês tivessem me ouvido, nós não estávamos passando por isso. Em vez dele ficar dessa forma, ele se colocou numa posição abençoadora. E aí ele disse o seguinte, olha, presta atenção, tem 14 dias que vocês não se alimentam direito. E olha, nós vamos passar disso aqui, nós vamos superar isso aqui, mas vocês precisam estar fortes. Vocês precisam estar fortalecidos. Então comam, porque, olha, nós precisamos de substância mesmo para superar isso. E aí, o que acontece? Ele pegou o alimento, deu graça, partiu entre eles e comeu. O que isso fala? Nós estamos falando aqui, na verdade, o que nós estamos oferecendo para você hoje é alimento espiritual. Nós estamos nos alimentando disso, porque presta atenção. Se você, no tempo de tempestade, o que a gente mais ouve é notícia ruim. Eu fico imaginando, você imagina a conversa desses marinheiros lá dentro? Nós vamos morrer tudo, vai acabar com tudo, não vai sobrar ninguém, agora nós estamos perdidos, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu falei que reclamação no meio da tempestade, o que mais tem é notícia ruim. Querido, você liga a televisão hoje, é só notícia ruim. Parece que eles estão colocando, ou seja, eles estão narrando a morte das pessoas com alegria. Ou seja, está lá o placar, igual das Olimpíadas, que antigamente contabilizava medalha, infelizmente tem muita gente contabilizando mortos, com interesses escusos. E aí a gente olha para isso tudo e a gente pensa assim, gente, se a gente fosse alimentar a nossa mente disso, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar igual eles. Nós vamos ficar, ou seja, o que os nutricionistas dizem é a maior verdade. Você é o que você se alimenta. Se você se alimenta de más notícias, a sua vida vai ser ruim. Sabe o que a Bíblia diz? Que no dia da sua angústia, se você se mostrar frouxo, a sua força será pequena.
Então, no dia da tempestade, da luta, da dificuldade, se eu parar e ficar nessa reclamação toda, sabe o que vai acontecer? Só vai ficar pior. Eu preciso fazer o quê? Aproveita esse tempo que você está tendo. Você está em casa em quarentena, para de reclamar. Vai ler a palavra, vai orar, vai gastar tempo com Deus. Você está em casa, em vez de você ficar aí em rede social caçando o que você não perdeu, fica na rede social, mas com um propósito de levar a palavra de Deus, de testemunhar, de se alimentar. Querido, hoje, neste ano, 2020, nós temos uma enormidade de conteúdo abençoador para você assim, nutrir a sua vida espiritual de uma forma excepcional. Mas o que acontece? Às vezes a gente só fica no natural, a gente fica só no raso. E aí o que acontece? Nós não experimentamos nada. Nós ficamos desfalecidos espiritualmente. E é isso a reação de muitas pessoas nesse tempo. Mas a vontade de Deus é que você seja alimentado pela palavra e fortalecido. Amém? Que você possa nessa noite, nesse tempo aqui, querido, você ser alguém diferente. Sabe como que nós precisamos terminar essa célula aqui? Essa reunião? Bom, você precisa da âncora da fé, você precisa da âncora da adoração, você precisa da âncora do alimento espiritual e da âncora da oração. Essas 4 âncoras são fundamentos para a sua vida espiritual, para você não ir de encontro às pedras e não se despedaçar. Mas mais do que isso, você precisa assumir a postura que eu estou assumindo aqui diante de você nessa noite. Que nós, como igreja, precisamos assumir nesse tempo. No meio da tempestade, nós precisamos nos posicionar como encorajadores, como mensageiros da esperança. O capítulo 27, o verso 22, o que o Paulo diz? Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que nenhum daqueles da sua casa perderá a vida. Você pode ter perdas financeiras, você pode ter perdas patrimoniais, você pode perder patrimônio nesse tempo por causa dessa crise econômica, mas a sua vida será guardada em nome de Jesus. O que você precisa fazer? Você precisa crer nisso, é a palavra que diz. No capítulo 28, verso 10... A gente percebe, ou seja, que em resposta às atitudes de Paulo, os homens do navio passaram a ouvir seus conselhos. Oxalá você possa ouvir não os conselhos meus ou de pessoas, mas os conselhos da palavra de Deus. Aceitar de fato, ou seja, aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Olha o que diz o capítulo 28, verso 10. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram suprimentos que necessitávamos. As pessoas ali da ilha de Malta ficaram maravilhadas com o que aconteceram e aí resolveram honrar a vida deles por causa daquilo. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai usar pessoas para te abençoar nesse tempo. Você crê nisso? Deus vai usar pessoas para te abençoar. O que eu fico impressionado nisso aqui é que a ilha onde Paulo naufragou, a ilha de Malta, foi um lugar onde ele teve a oportunidade de desfrutar, de experimentar um milagre de Deus, para que ele pudesse continuar na direção que Deus estava dando para ele. Quero declarar sobre a sua vida nessa noite, nós queremos declarar em fé, que em nome de Jesus você vai experimentar milagres, você vai experimentar milagres na sua casa, no seu trabalho, nesse tempo de dificuldade. Talvez você olhe e diga, 2020, alguém disse para mim assim essa semana, eu estou com saudade de 2019, eu não estou com saudade de 2019 não, eu estou vivendo 2020 na esperança que vai ser um ano melhor ainda e que nós vamos passar por isso, 2021 vai ser melhor ainda. Mas e as dificuldades? As dificuldades estão aí para serem superadas e eu e você, com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir. Você crê nisso? Você crê nisso? Declara aí na sua casa, né? Nós vamos orar para encerrar aqui, mas antes disso, Demar e Ivonilde, eu queria que vocês dessem aí uma palavra final em relação a isso, ou seja, o que Deus falou com vocês hoje, que lição que vocês tiram desse momento nosso aqui hoje? Bom, deixa eu falar primeiro. Pode falar, minha filha. Eu quero falar da âncora da fé, né? Sim. Então, quando Deus fala com a gente, né? E o apóstolo Paulo, ele tinha uma palavra, né? Que ele ia chegar a Roma, né? Então, ele sabia que podia acontecer o que acontecesse,
que ele ia chegar em Roma, né? Então, por isso que ele tinha certeza também, né? Apesar ele tinha palavra, tinha o anjo, apareceu para ele e tudo, mas ele sabia antes de tudo isso que ele ia para Roma, né? Então, a gente não é obra de um acaso, a gente não é obra de uma explosão, né? Deus tem propósito, né? Deus tem propósito na nossa vida, né? Cada um, Deus tem um propósito, né? Deus não fez ninguém por acaso. Então, a gente precisa de crer, ter fé, saber que a gente tem um Deus, um Pai, né? Que nos ama e que tem uma história escrita para a gente. Não a história que a gente escreveu, eu escrevo, mas a história que Ele escreveu. Então, assim, a gente tem pode passar por pandemia, pode passar por tribulação, pode passar por o que for, né? A gente tem que estar sempre com os olhos, né, voltados para o alvo. Qual que é o nosso alvo? É Cristo, né? Então, a gente precisa de estar firmado, né, com os olhos olhando para cima, né, e não para baixo. Então, assim, a gente precisa de olhar para o alto e saber que Deus tem um propósito para a gente. Se o propósito é morrer nessa pandemia, que seja, né? A gente está vivo, a gente está com Deus. Se a gente morrer, a gente vai estar com Ele. Então, é essa fé, né? Jesus é a nossa esperança. Amém? Amém. Demar? Bom, eu vejo aqui que Paulo é um homem muito de Deus, né? A gente vê aqui tudo que ele fez, as situações acontecendo ali, o navio quase sendo destruído, mas Paulo, a esperança dele, a confiança dele estava no Senhor. E a gente vê isso aqui, serve de um testemunho muito grande para nós do que aconteceu com Paulo ali. Paulo ele agiu conforme a direção de Deus, o propósito de Deus. Por quê? Porque estava ligado em Deus. Ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava adorando ao Senhor. E Paulo não salvou só a vida dele, né? Deus não salvou só a vida de Paulo. Deus também salvou a vida daqueles homens por causa da atitude de Paulo. E nós, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, dessa pandemia, né? De repente, com certeza, Deus quer nos usar. Para quê? Para que nós possamos dar um testemunho de fé, um testemunho de esperança, um testemunho assim como Paulo fez. Então, que nós possamos nos alimentar do Senhor todo dia e que, através de nós, vidas venham a ser salvas. É isso que o texto falou muito comigo, mas essa foi a parte que me chamou muita atenção, sobre o testemunho. A gente vê que no finalzinho ali o pastor falou que as pessoas depois foram o quê? Dar gratificações a Paulo, agradecer a eles por tudo aquilo que Paulo tinha feito na vida deles, mas através de quê? Através do Deus o qual ele servia. É isso que eu tenho para dizer. Amém. Glória a Deus, né? Nós vamos encerrar essa reunião. Quero te agradecer por estar aqui conosco, agradecer você, Demar, Ivonilde, por estar junto conosco, né? Foi um prazer tê-los aqui, ou seja, vocês voltarão em outras oportunidades também, amém? Amém. Vocês são nossos convidados aí a estar voltando no futuro, amém? Amém, pastor, nós que agradecemos, viu? Amém. Beijo para todos e coração cheio de florzinha, tá bom? Vamos orar então para a gente encerrar este momento. Vamos clamar ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida e declarar que você vencerá esses problemas em nome de Jesus. Pai, eu oro e eu abençoo a vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que diante das tempestades nós possamos ser ancorados pelo Senhor e vivermos, ó Deus, a realidade que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ó Deus, toma a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, e que eles possam desfrutar do melhor de Deus para suas vidas, em o nome de Jesus. Deus abençoe você e até semana que vem, em nome de Jesus.